Seja bem-vindo! Peço que se inscreva no canal, que divulgue esse trabalho voluntário iniciado em maio de 2018 e que, querendo estudar a Bíblia em ordem cronológica, procure o primeiro vídeo dessa sequência para que você tenha uma visão completa da Bíblia para você. Vamos ao vídeo de hoje. Bem, queridos, prontos para mais uma semana de Comente Bíblia? Estamos aqui na página 1029 da Bíblia em ordem cronológica, essa Bíblia grande. E paramos nessa página, número 10 aí, na parte A, onde diz mais 18 anos vividos em Nazaré. Ou seja, no último vídeo nós falamos sobre Jesus com 12 para 13 anos. E esses 18 anos, 17, 18 anos que ele passou em Nazaré, foi o período de silêncio. Ele simplesmente ficou cuidando da família, segundo a tradição, segundo nos informam aqueles que são do princípio da história da igreja. O José veio falecer e, como Jesus era o primogênito, então ele assumiu o ofício do pai para, assim, dar manutenção à família, né? Sustento, ok? Chegamos ao ano 25 depois de Cristo, né? O ano 25 depois de Cristo, Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo, então chegamos aos 30 anos de Jesus. Bom, vamos dar seguimento aqui então. No ano 10 depois de Cristo, nasceu o apóstolo Paulo, na verdade, Saulo de Tarso. O nome Saulo é o nome do primeiro rei de Israel. A expressão difere um pouquinho, mas a escrita é praticamente a mesma. A diferença é que o primeiro rei de Israel, historicamente reconhecido, se não falarmos aqui do filho de Gideão, que tentou ser o primeiro rei, temos aí o rei Saul, da tribo de Benjamim. Como Saulo também era da tribo de Benjamim, então, os pais deram o nome do primeiro rei de Israel. Saulo de Tarso. Nasceu no ano 10 depois de Cristo. Ou seja, quando Saulo nasce, Jesus já tinha 15 anos. No ano 14 depois de Cristo, no ano 14 de Cristo, no caso, né, aí o Paulo aqui está com 4 anos, Jesus com 19. César Augusto morre e Tibério começa a reinar. João Batista apresenta Cristo. A datação da Bíblia em ordem cronológica está estabelecendo aqui início de outubro do ano 25. Ou seja, Jesus agora está com 30 anos. Eu quero, antes de começar aqui a leitura, dizer que quando ele nasceu, Jesus tinha 15. Agora Jesus está com 30 anos e Paulo com 15. Mateus capítulo 3, no versículo 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. E ele usava um cinto de couro, o que não é comum, porque o cinto que os homens usavam em sua roupa era de tecido mesmo, né? Uma cor diferente da roupa, mas era um cinto de tecido. O de João não, o de João era de couro, certo? E o alimento dele era gafanhoto e mel silvestre. Levíticos 11, do 20 ao 22, vai dizer sobre o tipo de gafanhoto que João Batista provavelmente comia e que é permitido pela lei do Senhor. Diz: todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros a abominação, mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Eu tive fazendo uma pesquisa sobre essa questão de mel silvestre
Bom, e aqui está a pesquisa da internet sobre a questão do mel silvestre. Anteriormente, alguns diziam ser ou ter relação com resina de árvores, mas aqui é um tipo de mel que parece ser como resina, é diferente de resina. Mel não é resina. Bom, olhem bem essas fotos aí. Esse é o mel silvestre, né? Tirado aí de um site de biblioteca. O mel que João comia talvez fosse produzido por uma espécie silvestre de abelhas conhecida como Apis mellifera siríaca, né? A da Síria. Ela é nativa da região. São abelhas bem adaptadas ao clima quente e seco deserto da Judéia. Mas, por serem agressivas, elas não servem para apicultura. A foto número 1 é de uma colmeia construída por abelhas silvestres. A foto número 2 é de um favo cheio de mel. Então ele comia gafanhoto, provavelmente assado. Dizem, quem come diz que é uma delícia. Eu não gosto nem da ideia de experimentar. Então ele se alimentava disso aí, né, do que o deserto ou dos lugares ermos, o que tinha. Né? Bom, versículo 5 diz que a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, ou seja, de um lado e do outro do Jordão. Essa gente vinha confessando os seus pecados e depois que confessavam os pecados eram batizados por João no Rio Jordão. Aqui aparece a primeira vez João sendo chamado de Batista. O nome dele era João, filho de Zacarias. Batista é o ofício dele, né? Muitos hoje colocam esses nomes bíblicos sem entender direito a origem. João Batista, por quê? Porque ele batizava. Eu conheço alguns que colocam o nome da filha de Talita. E o que quer dizer Talita? Talita não devia ser o nome próprio de alguém, mas hoje é. Mas biblicamente falando, Talita quer dizer menina, só isso. Quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, ele disse Talita cumi, ou seja, menina, levante-se, só isso. Então Talita quer dizer isso, menina. E assim por diante, né? A origem dos nomes, para a decepção da maior parte das mulheres brasileiras da antiga geração, eu tenho que falar aqui, por exemplo, a origem do nome Maria, Miriam ou Miriam, Mara, vem tudo da mesma raiz, que quer dizer amarga, tá? Maraã, Mara, Miriam, Maria, Maiara, tudo vem da mesma raiz, e quer dizer amargosa, tá? Mas aí as pessoas colocam, né? Tudo bem, vamos lá. Queridos de Deus, a narrativa que eu terminei de ler, ela se repete no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 6. É a mesma narrativa, né? Eu li a narrativa de Mateus 3, do 1 ao 5, do 1 ao 6. Mateus 3, do 1 ao 6, é o mesmo que Marcos 1, do 2 ao 6. E em Lucas, no capítulo 3, no primeiro versículo, vai ter a mesma narrativa com detalhes diferentes. Eu vou citar aqui para você. Diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, e também Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, lá no deserto, né? Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, profeta, né? Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas serão niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados.
e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Meus queridos, essa narrativa de Lucas, como foi feito um apanhado, é bem mais, vamos dizer assim, ampla, né? Bem mais ampla, porque nos situa aqui na história. Quando fala, por exemplo, no 15º ano do reinado de Tibério, você vê, olha, que o Tibério, ele começou a reinar no ano 14 depois de Cristo. Ou seja, quando Tibério começou a reinar, Jesus já tinha 19 para 20 anos. Aqui diz que no 15º ano do reinado de Tibério. Bom, isso aí Jesus já devia ter então, já devia ser praticamente no final do ministério de Jesus. Essa datação aqui não pode estar de tudo correta. 15º ano, isso já é o ano 29 depois de Cristo. Coloca Jesus com 34 anos. Ele só viveu 33,5. Nem tudo é exato e nem tudo dá para você explicar. Essas datas são aproximadas. Você que tem Bíblia em ordem cronológica precisa compreender isso. Agora, outra coisa importante de se falar aqui. Lucas 3, no versículo 1, diz que Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Preste atenção. Herodes, tetrarca, a Galileia, onde Jesus morava. Né? A Galileia é a região ali do mar da Galileia. Todas aquelas cidades ali. O irmão dele, Filipe, na Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. A gente nem fala muito sobre isso. Mas tetrarca é o quê? Tetrarca é o governador da quarta parte de uma região. Tem uma região ampla, divide-se em 4. Né? Tetrarca. Ele está governando a quarta parte dessa região aí, do Oriente Médio ali. Mas nessa época aqui, Lucas registra que o Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Sumo sacerdócio, 2 caras, como é que pode? Seria o mesmo que você hoje colocar, sei lá, o Bento XVI e o Francisco juntos, os 2 são papas. Está errado. Deixa eu esclarecer para você o que aconteceu. O Anás, ele se tornou sumo sacerdote numa época em que o negócio se tornou bem político mesmo, tá? Então, o Herodes estava agradando a todo mundo, né? 50 anos de serviço aí no templo, vamos dizer assim. O Herodes primeiro lá, e depois o Herodes filho, né? Arquelau. O que acontece? Anás chegou a ser o sumo sacerdote. Depois que venceu o tempo, porque mudou o costume, não era mais aquele negócio de o pai morrer e deixar essa função para o filho. Quase nada estava mais de acordo com a lei. As próprias medidas do templo estavam fora, porque ele queria fazer uma coisa esplendorosa para agradar todo mundo. Então, quando se determinou que o sumo sacerdote só podia exercer durante um tempo aquilo, o Anás venceu o tempo dele, ele colocou um filho, depois colocou outro filho, depois colocou outro filho e depois colocou outro filho. Ele colocou todos os 4 filhos. Não tinha mais filho para ele colocar. Aí ele colocou o Caifás. Quem é o Caifás? É o genro, casado com a filha dele, né? Então Caifás era o sumo sacerdote, mas ele não soltava um pum sem o consentimento do Anás. Por isso está escrito aqui que o Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, porque quem mandava era o Anás, tá bom? Foi essa época aí que a palavra do Senhor veio não lá no templo, não no meio dos escribas, os doutores da lei, os homens da religião, não. A palavra do Senhor veio a João. Onde? No deserto da Judéia. E esse deserto não era deserto de areia, era lugar ermo. Ao redor do Jordão não tem deserto, só lugar ermo. E essa voz do que clama no deserto, na verdade, é voz daquele que chama. Hoje nós vemos aí, a gente fala muito, né? Que o Espírito e a igreja também chamam. O Espírito e a igreja dizem, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. No próximo vídeo a gente dá continuidade a essa história.